Muito bem, estamos de volta com o programa Entre Linhas, conversando aqui com o pré-candidato a prefeito, Isaac Silva. Nós estamos debatendo aqui, deixa eu lembrar novamente nesse segundo bloco, que nós estamos mantendo a distância social. Apesar de eu não estar usando máscara e nem o nosso pré-candidato está usando máscara, nós estamos mantendo a distância social. O local que nós estamos apresentando o programa é aberto, é arejado. Ok, pessoal? Né, Isaac? Sim. Senão o pessoal sai falando aí, né? Estamos numa área aberta com a distância de isolamento. Continuando aí dentro do sistema de transporte coletivo, você acha então que até dezembro algo possa estar melhorando? Mas o telespectador vai falar, mas só agora na campanha política. Certeza que você já vai ouvir isso daí na rua, Isaac. Nós ouvimos isso todos os dias, né? Infelizmente a gente ouve esse tipo de reclamação e as pessoas têm todo o direito de reclamar, porque afinal de contas pagam, e as passagens aqui em Presidente Prudente é uma das mais caras em cidades do porte de Prudente do estado de São Paulo. Porém, o nosso objetivo, nós não queremos punir a empresa ou esse ou aquele, ou é alguma coisa política, muito pelo contrário, nós temos que trabalhar dentro da legalidade, procurando resolver aquilo que nos compete dentro desse poder de fiscalização, que é garantir o serviço de qualidade aos usuários de Presidente Prudente. E não foi só questão desse momento, está se fazendo a CPI hoje porque é uma situação política, por conta das eleições, não. A Câmara ela vem exercendo o seu papel de fiscalização desde 2018, eu volto a repetir. A Câmara já realizou uma comissão especial de investigação sobre o transporte coletivo. A Câmara já realizou uma ampla audiência pública com direito de participação de toda a sociedade, além dos usuários, sobre o sistema de transporte coletivo. Todos os vereadores já apresentaram dezenas de requerimentos solicitando providência no sistema. Você sendo eleito prefeito de Prudente, você manteria esse contrato do transporte coletivo hoje? Eu prefiro aguardar o final das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito para poder te responder, né? Até porque hoje nós percebemos que alguns pontos a empresa já começou a sanar. Por exemplo? A volta de algumas linhas que tinham sido retirados. Tá? Nós tínhamos algumas situações de linhas de ônibus, como é o caso, por exemplo, Terras de Imoplan. Terra de Imoplan não foi reduzido os horários no período de pandemia, foram retirados todos os horários. Mas a alegação da empresa, eu ia falar das empresas, da empresa é que o fluxo de passageiros é baixo e não tem passageiros suficientes. E aí, eles podem fazer essa retirada? Não podem, de forma alguma, porque eles entraram, eles estão prestando serviço, porque aceitaram um contrato de licitação, um contrato de prestação de serviço com o município, e nesse contrato já era bem explicitado todas as linhas que eles deveriam manter em operação. Então eles não podem retirar, porque nós também fizemos uma fiscalização no campo, nós fomos ao campo. E nós observamos que todas as linhas estavam acima da capacidade permitida. Isso nesse período de pandemia, que é 50% da lotação total. Mas não é de agora isso, Isaac, essa lotação, né? Exatamente, não é de hoje. Essa lotação, ela é sempre. Porque eles reduzem o horário, tiram ônibus das linhas para poder economizar e poder ganhar. Então nós percebemos muito isso também. O que nós queremos hoje é conhecer realmente o que acontece no sistema total, quantas linhas realmente estão em operação, quantos passageiros são transportados, quanto custa um quilômetro rodado, qual é o total mensal de passageiros transportados, qual é a despesa dessa empresa, qual é o número de funcionário, qual é a despesa com manutenção, uma despesa geral e a receita total para a gente saber o que realmente acontece, se realmente ela é deficitária ou se ela tem saúde financeira para continuar exercendo o serviço de transporte coletivo na cidade. Dentro desse trabalho, vocês têm uma noção de quanto que a prefeitura repassa através do passe social para a empresa? Eu não tenho esses números exatos. Né? Nós sabemos que o ISS que eles deveriam pagar à prefeitura é em torno de R$90 mil e que também não tem sido pago.
né? Mas nós não sabemos quanto a prefeitura tem comprado de passe. Eu espero ter essa resposta no final das investigações da comissão parlamentar de inquérito. E também não alegaram por que não pagaram os 90 mil? O prefeito, ultimamente agora, a gente sabe que o prefeito até permitiu que eles tivessem um prazo aí de isenção. Me parece que ultimamente por 3 meses, né? Então foi o que aconteceu. Então ele está suspenso esse período de pagamento de ISS. Você acha justo isso? Já visto que o comércio também está com o mesmo problema? De forma alguma. Nós temos essa dificuldade hoje para todos os comerciantes, para todas as empresas, todo mundo está sofrendo. Tanto é que a Câmara Municipal não aprovou, porque o prefeito pretendia beneficiar apenas uma empresa. E isso não é justo. Então, Aparecido, eu tenho tranquilidade para poder te falar sobre isso a qualquer pessoa do Presidente Prudente. Nós não fomos de forma nenhuma coniventes com essa situação. A Câmara rejeitou a proposta do prefeito e nós entendemos que, uma vez concedido para um, teria de ser concedido para todos. Você, como vereador, uma pessoa que está no campo, no dia a dia, como que você vê essa situação do camelódromo? Porque eu encontro alguns vendedores ali do camelódromo, falam, nós estamos lá no terminal, outros não sei por onde que estão trabalhando em casa, será que a gente retorna ou não retorna? Como que você vê essa questão do camelódromo, Isaac? Eu vejo com muita preocupação, como acredito todos, né? Não sei se eu sou a pessoa certa para responder, como eu vejo essa pergunta. Mas não está dentro do seu projeto também essa questão, hein? Então, mas é um problema criado pelo atual prefeito, né? Quem poderia resolver, porque eu acho que talvez você queira saber se o camelódromo volta ou não, que é a grande pergunta hoje. A grande pergunta de todos os candidatos, né? Todos os pré-candidatos vão fazer essa pergunta. Você acha que ele volta, não volta? No seu governo, caso o senhor seja eleito, voltaria? Eu, se fosse o prefeito da cidade, eu não teria nem tirado o camelódromo, eu teria feito uma reforma por etapa. Eu sempre defendi isso. Essa era a minha proposta. Eu não teria nem tirado, eu teria feito, a minha proposta era fazer por etapa. Mas, infelizmente, o prefeito no início prometeu isso também, depois não cumpriu. Depois deixou todo mundo na mão. Hoje a gente sabe que, além da situação que nós estamos passando, a situação deles ainda é pior, porque já 3 meses antes eles já estavam praticamente abandonados, né? Então, eu espero sim que possa voltar, porque foi um compromisso, e que o prefeito realmente possa devolver o local de trabalho, como eles já estavam ali, muitos deles há mais de 20 anos. Então eu espero que possa voltar o mais breve possível, né? Mas essa resposta só quem pode te dar é o atual prefeito, que foi quem tirou. Estão perguntando aqui o seguinte, dá tempo de fazer mais ainda? Perguntando para o diretor aqui. Pessoal, servidor público, eles estão naquela eminência. O próximo prefeito, como que vai tratar o servidor público? Já visto que nós já temos na Câmara aí um projeto pedindo um realinhamento ou um aumento de contribuição para o Prudemprev. Como que você vai tratar isso também, Isaac, caso você seja eleito? Hoje, como vereador, como fica essa questão do Prudemprev, já que tem que ser discutido durante esse mês, provavelmente? Então, Aparecido, são temas complicados assim da gente explicar assim, de qualquer forma, para que as pessoas possam entender. Para mim, o servidor municipal é o maior patrimônio que nós temos no nosso município. São eles que trabalham, são eles que prestam serviços de obrigação à nossa população. E que muitas das vezes não são reconhecidos, né? Eu conheço o funcionalismo da prefeitura, conheço a máquina da prefeitura, porque eu trabalho na prefeitura, fui funcionário há 10 anos também, antes de ser vereador, e eu tenho quase 30 anos, eu tenho quase 40 anos de máquina pública. Então eu conheço e sei das injustiças por que passam os nossos servidores. A minha proposta é uma proposta de valorização. Quem me conhece na Câmara sabe que tem mais de 30 anos que eu luto, ainda antes de ser vereador, pela implantação de um plano de cargo e salário, um plano de carreira no município. Depois que passei a ser vereador, eu todos os anos apresento 2, 3 vezes por ano essa proposta. Uma vez prefeito da cidade, o que eu espero é que, não no primeiro ano, porque seria demagogia eu falar, mas no segundo ano, já implantar essa proposta de valorização dos nossos servidores, reconhecendo os nossos servidores
Essa situação que nós temos na máquina administrativa de injustiça, de muitas vezes, os técnicos que nós temos na casa não serem valorizados. E aí alguém vem por um cargo nomeado de comissão e assume a função de um cargo de carreira. Eu não quero repetir isso, porque isso eu vejo... Ou seja, você não quer cargo comissionado? É preciso o cargo de comissionado, sim. Não tem como você administrar uma cidade sem cargos comissionados. Eu não sei se esse número é o número exato, porque eu preciso dar uma técnica aos cargos comissionados da prefeitura. E que não haja essa injustiça de, às vezes, alguém trabalhar num setor 10, 15 anos, 20 anos num setor, ter toda a condição de gerir aquele setor. Muitas vezes o setor caminha porque ele carrega o setor e vem uma outra pessoa e assume... Aí que tá, você entrou nesse ponto aí. Até no grupo aí que você falou, foi feito alguns acordos com algum grupo, então precisa de acertar. Entre esses acordos estaria aí cargos. E o telespectador mesmo, o pessoal comenta, mas peraí, o comentário que tem também que alguns vereadores também têm cargo comissionado. Então, como que fica essa questão, você, como vereador, como pré-candidato, sendo eleito, como ficaria essa questão? Atenderia a Câmara também? Porque o comentário que se tem é isso também na cidade. Existe esse comentário, que vereadores também têm cargo comissionado, como você acabou de frisar. Isso é um comentário que muita gente fala, mas é um comentário que muita gente também não prova. O que eu sei que o vereador tem hoje são 2 cargos, que são de assessoria dentro da Câmara. Não, mas isso é na Câmara, falei, na dentro relação da à Casa prefeitura. Legislativa, né? Eu já ouvi dizer no passado, hoje não faço parte, não sei se realmente procede essa informação. Para mim, Aparecido, eu defendo que quem ocupar um cargo em comissão, ele tem que ser técnico. Não pode ser apenas político, tem que ser um cargo técnico e que ele possa responder pela sua função dentro da sua formação. O ano que vem o próximo prefeito que assumir a prefeitura vai assumir com questão de caixa praticamente baixo. O que se fazer para resolver esse primeiro ano do governo, do próximo prefeito, em relação a salário, em relação a obra, em relação a um monte de coisas? Primeiro eu acho que o prefeito, não posso falar eu, no caso sendo eleito. Falando futuramente, sendo eleito. Nós precisamos fazer um estudo de todas as secretarias do município, analisar, porque hoje, se você vê, Aparecido, nós estamos praticamente no limite do vermelho com a folha de pagamento nossa. Sim. Nós temos o nosso orçamento, o máximo permitido pelo Tribunal de Contas é 54%, você não pode passar mais nada dali. Nós já estamos praticamente nesse limite. Então eu acredito que precisa se fazer um estudo e que precisa se fazer uma redução cortando na carne. Então, isso que eu ia falar, redução de secretarias, redução de cargos, redução do quê? Eu, eleito, farei essa redução de secretarias inicialmente. E vamos estudar todas as secretarias, todo o investimento, o que realmente é necessário e o que é desnecessário. E nós vamos ter que rever contratos, vamos ter que fazer auditorias para poder conhecer realmente o problema da administração pública do presidente por dentro, para que a gente possa honrar os compromissos e principalmente continuar garantindo os serviços públicos de qualidade para a nossa população. Mas para fazer isso precisa também de recursos. Como você vai fazer para conseguir recurso até ocorrer toda essa auditoria, Isaac? Principalmente conhecendo a máquina como eu conheço, né? Eu sei que o próximo prefeito vai herdar muitos problemas que esse prefeito está empurrando com a barriga, principalmente a questão da Prodemprev. E com toda certeza deve terminar o ano com salários atrasados dos nossos servidores, infelizmente. O que eu vou fazer é um estudo detalhado para que as nossas aplicações do nosso orçamento sejam bem feitas em locais certos, para que a gente possa suprir essa necessidade e também, principalmente, buscar recursos fora de Prudente, buscar participações pública-privada para que a gente possa trazer investimentos novos para a nossa cidade, porque se você for esperar só do recurso de Presidente Prudente, a gente vai continuar desse mesmo. Daqui 4 anos você vai estar entrevistando outros pré-candidatos com essas mesmas dificuldades e ainda com muito mais, porque nós não vamos conseguir gerir e resolver nossos problemas só com recursos. Já que nós temos os distritos industriais, o que aconteceu que não teve aquela expectativa que se pensava?
Eu, pelo que conheço, Aparecido, eu vejo assim, não adianta você esperar, principalmente numa crise que a gente vive, e agora todo mundo fala pelo Covid, mas não é calculando e falando de 2020. Eu digo aí dos últimos anos que nós vemos aí de 2015 para cá, essa crise. E nós, em Prudente, nós temos uma situação que não adianta você sair prometendo, porque o prefeito vou trazer indústrias, que eu vou industrializar Presidente Prudente, que eu vou gerar 10 mil empregos. Eu acho que você tem que ter responsabilidade para você fazer propostas que são possíveis de ser cumpridas. Então hoje eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é a gente procurar dar um respaldo para os nossos pequenos comerciantes, para os nossos microempresários locais. E também fortalecer aquilo que a gente tem em Prudente, né? Eu me lembro que nós fizemos, ainda no governo do ex-prefeito Tupã, ele implantou um distrito industrial em Presidente Prudente. E naquela época foi feito um levantamento na cidade e foi verificado que nós tínhamos aqui a possibilidade de ter 350 novos microempresários em busca de um espaço nesse novo loteamento. E nós não conseguimos atender nem 20% desses inscritos, porque houve uma conduta de uma forma que o loteamento ficou praticamente parado, o Ministério Público findou interferindo, porque a forma da distribuição foi errada, e isso não caminhou. Hoje nós poderíamos ter no mínimo 1.000 empregos gerados lá, renda. Então, mas essa forma de distribuição que você fala seria o quê? Quem tem mais dinheiro pega mais terreno, quem tem menos não pega nada? Seria isso? Pelo que eu vejo, não é isso, mas talvez... Então, mas qual foi a participação do Ministério Público nisso, então? Se está tudo correto, o Ministério Público não vai entrar. Mas o Ministério Público entrou, porque mas deve ter encontrado alguma coisa errada. Deve ter encontrado. O papel do vereador não é fiscalizar isso também? E nós fiscalizamos. E aí, o que você descobriu? E nós fiscalizamos. Eu tenho requerimentos que eu solicito providências alertando que não era daquela forma a distribuição, a seleção. E como que era feita a distribuição? A distribuição, a meu ver, tem que ser através de um sorteio lembra? público dentro das empresas selecionadas que preencham todos aqueles requisitos, né? E pelo que eu pude ver, parece que não foi dessa forma que foi feito, né? Houve, assim, talvez, o que diz, não posso provar, uma certa comercialização, e por isso o Ministério Público interveio e embargou, né? E só agora que me parece que estão resolvendo. Isso é passível de cassação? Se provado, pode ser. Deve ser. Mas não é de agora esse problema? Não, esse problema é um problema anterior. Né, anterior. Mas esse foi o problema. Então eu percebo assim que nós temos empresários, a nossa solução ela está dentro de Presidente Prudente, está dentro da Presidente Prudente, fortalecendo o nosso comércio, fortalecendo as nossas pequenas empresas, nossas microempresas e também as nossas grandes empresas que nós temos na cidade. Não adianta você esperar que venha uma empresa, que a Mercedes-Benz ou qualquer uma outra empresa vai vir se instalar para gerar 1.000 empregos em Presidente Prudente, porque isso não vai acontecer. Então é valorizar, incentivar e dar condição para quem está aqui poder produzir. Porque esse incentivo seria o que, Isaac? Por exemplo, redução de impostos ou congelamento, alguma coisa? Porque teve empresas que saíram daqui e foram para o município aqui próximo. Essa é uma briga, essa briga fiscal, essa guerra fiscal, ela é também entre municípios e entre estados. Nós temos esse problema, né? Nós temos um limite do ISS, dessa tabela de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, por quantidade de habitantes para o município, né? Então nós temos o fato aqui de alguns municípios muito próximos do Presidente Prudente ter uma tabela abaixo de Presidente Prudente. Nós cobramos 5%. E nós temos município que às vezes cobram 2,5%, que é o mínimo e o máximo, né? Então, e nós sofremos um pouco com isso. Então talvez com isso algumas empresas deixaram Prudente e foram para Regente Feijó, outras foram até para Inhumas e assim por diante. O que nós temos que fazer é procurar trabalhar com as pequenas empresas, dando condição para que eles possam se instalarem na cidade e a prefeitura poder incentivar a que ele possa produzir e possa gerar emprego e renda em nossa cidade. Juridicamente, poderia chegar nesse patamar de 2% e pouco por cento, ou não? Mediante a popularidade que é o índice populacional de Prudente?
2,5% não, mas eu acredito que possa se estudar, não no geral, mas em algumas categorias, uma redução. Tá certo. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna com o programa Entre Linhas.